Salve, salve, nação tricolor. Bom, pessoal, é o seguinte, vamos falar sobre alguns assuntos, tá? Renovação do Rafael, sobre a consequência da vitória do São Paulo contra o Tajeres. Vamos projetar um pouco o jogo contra o Galo. E, bom, deixe seu like, se inscreve no canal aí, deixa seus comentários aí que você vai achar sobre tudo que a gente vai falar aqui, tá ok? Vamos lá. Bom, pessoal, primeiramente vamos falar sobre o Rafael, né? Bom, pessoal, o Rafael é o seguinte, o Rafael recebeu, né, a sua renovação até 2027 e tem algum gatilho. Se ele jogar, acho que 45% dos jogos como titular, tudo, e o contrato dele se renova automaticamente até 2028, tá? E aí é quando ele tem 39 anos e ele entende que tá bem fisicamente, consegue ter um bom rendimento, né? Até porque goleiro tem uma carreira um pouco mais tem um pouco mais longo, né? Você vê Rogério Ceni, quantos anos que parou, né? O Fábio hoje, né? Você vê até o próprio titular lá do o Everton, né? Já tem uma certa idade, enfim, né? Essa informação aí foi traga pelo Alexander Vieira, né? Tô aqui repassando também, né? Tô informando aqui. Bom, mudando esse assunto, vamos falar sobre essas consequências, né? O Zubeldia estava muito pressionado, né? E com essa vitória, como que fica o cargo do Zubeldia, né? Eu acho que nesse caso aqui, eu acho que o Zubeldia acaba um pouco com essa especulação de troca de técnico, né? Quem vai assumir, porque depois do empate contra o Sport, você viu que teve muita especulação de demissão do Zubeldia, né? Não que ele jogou um futebol muito vistoso, né? Claro que não jogou, isso é um fato. Eu tinha até comentado que fez uma partida correta, né? Fez uma partida correta, né? E, assim, ele fez uma partida correta, mas assim, faltou um pouco mais de desempenho? Ah, claro que faltou, mas quem é fã de Libertadores, quem gosta de ver jogo de Libertadores, sabe que não existe futebol bonito em Libertadores. É um futebol muito pegado, é um futebol muito aguerrido, né? Então, é um futebol diferente, né? Então, do que a gente pratica no futebol brasileiro, né? Que é um futebol um pouco mais jogado, né? Então, os times da Libertadores, os times campeões de Libertadores, eles são diferentes dos times que jogam nos campeonatos nacionais aqui do Brasil, né? Então, é um pouco diferente aí, né? Então, a gente tem que pôr isso na ponta do lápis. E aí, o que acontece? A pressão cai um pouco, porque o São Paulo nunca tinha ganhado lá contra o Tajeres. O São Paulo ganhou de um rival direto, né? Porque assim como o São Paulo, quem são os favoritos para passar? É São Paulo, que é o primeiro favorito, né? E depois, na segunda posição, teoricamente, seria Libertad e Tajeres. E o São Paulo tira 3 pontos de um adversário direto para a vaga, né? E aí você me pergunta, pô, mas e se o Zubeldia perder, ou fizer um mau jogo e empatar, ou perder do Alianza Lima? É claro que a pressão volta com tudo, né? Mas eu acredito aí que se a gente empatar esse jogo contra o Galo e até ganhar o jogo contra o Alianza Lima, eu acho que a situação do Zubeldia não muda muito, a pressão não vai ficar muito. A galera não vai ficar muito em cima do Zubeldia, porque a gente sabe como o São Paulo é. Ele respira Libertadores, né? Bom, e para finalizar, vamos falar aí vamos projetar aí um pouco esse jogo aí contra o Galo, né? Neste domingo, né? Bom, é o seguinte, São Paulo e Galo, né? Jogam pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, né? A gente espera, claro, eu sempre espero uma vitória do São Paulo. Só que o São Paulo vai com um time misto, né? E eu acredito, claro, torço pela vitória, mas se vier um empate, não acho que é um mau resultado fora de casa contra o Galo, né? Porque a gente tem essa questão, né? Contra times grandes, a gente troca pontos, né? Agora, contra time menor, de menor expressão, acho que a gente tem obrigação de ganhar, entendeu? Se fora de casa não ganhar, pelo menos empatar, entendeu? Quando o time de menor expressão. E falando um pouco com relação à escalação, a gente sabe que vai com o time misto, o Oscar não vai para jogo, né? A gente sabe disso, que ele não estava 100% e também vai se preservar para o jogo contra o Alianza Lima, né? Que vai ser no Morumbi na quinta-feira, na próxima quinta-feira, né? Então eu acredito que ele vá ali com Rafael no gol, né? E aí vai com Ferrarese e Sabino. Agora o terceiro, desculpa, Juan e Sabino. Agora o terceiro zagueiro a gente não sabe direito qual que ele vai escolher. Se ele vai com o Igão, né, que é o menino da base, ou se ele vai pegar o Ferrarese, o Arboleda ou o Alan Franco, vai fazer aquele rodízio ali, né? Bom, nas alas eu acredito que ele vai com o Wendel e o próprio Igor Vinícius, né? Eu acho, na minha opinião, é uma boa escolha, porque são jogadores que jogam mais, né? Embora a gente saiba as limitações do Igor Vinícius, eu não tô aqui botando na mesa a capacidade técnica, né? Mas a gente sabe que o Igor Vinícius também, ele é um lateral muito mais ofensivo do que defensivo. Tomada de decisão é boa? Não, mas eu acredito que ele vá fazer isso aí. Talvez, assim, a gente torça para que ele reveze com o Mike, mas a gente sabe que fisicamente o Igor Vinícius é muito melhor ainda que o Mike, né? O Mike precisa começar a trabalhar essa parte, né? Bom, como volante, é muito provável que ele vá com Bobadilha e Marcos Antônio, né? Eu
particularmente, eu colocaria o Negrutti aí como primeiro volante e pegaria um dos dois para ser o segundo volante, né? Acho que o Negrutti precisa de uma chance aí no time titular aí para mostrar o seu valor, né? Na meia eu colocaria o Alves, né? E colocaria Luciano e o André Silva, né? A gente sabe que o André Silva vai jogar, né? Porém, como o Zubeldia tem um pouco de resistência com isso, é um pouco dúvida como que ele vai formar esse ataque. Pode ser que ele coloque o Ferreirinha, o André Silva e o Luciano, né? Muito para dar mais ritmo, esticar um pouco a corda do Ferreirinha, porque talvez ele não seja titular contra o Alianza Lima, né? E como o André Silva não jogou esse jogo, ele deu minutagem pro André Silva, né? Então, assim, eu acho que esse é uma provável escalação, né? Que o Zubeldia vai usar, né? Mas a gente torce aí que dê tudo certo, que o Zubeldia consiga escalar o melhor que ele tem e que ele consiga começar a ter um pouco mais de desempenho no Campeonato Brasileiro, pra gente ficar mais tranquilo ali, pra gente não correr nenhum risco, nem de rebaixamento e consiga brigar pelas primeiras posições como foi no ano passado, né? Bom, acho que é isso, pessoal, tá? Tem algumas informações aí referente ao Marinax, mas vamos deixar aí para um outro vídeo, para um outro momento, porque a gente ainda tá apurando aí, a gente já tá perguntando, tô falando com o Alex sobre essa questão, né? Vamos ver o futuro que vai nos reservar, tá ok? Então é isso aí, pessoal, tamo junto, um forte abraço, deixa seu like, deixa seu comentário sobre esses assuntos, tá? E vamos São Paulo!